Muito bem. Podemos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Primeiro Samuel, um profeta poderoso do Antigo Testamento. Capítulo 22, vamos ler os versos 1 e 2. Fala de uma situação que o rei Davi passou, o grande rei Davi. Então diz lá assim no verso 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele. E juntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele, Davi, se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém. Senhor Espírito Santo, entregamos esta passagem nas tuas mãos, entregamos a tua palavra nas tuas mãos. Ninguém melhor do que tu para nos trazer esta palavra. Peço que possas preparar os nossos corações como uma terra preparada, uma terra saudável, uma terra arada por ti, para que esta palavra possa vir como uma semente que possa cair, possa germinar e possa dar um fruto de transformação nas nossas vidas e de entendimento. Abre os céus sobre este lugar, Senhor. Move-te na tua casa. Te peço, no nome santo de Jesus. E para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Então esta passagem fala do rei Davi, o grande rei Davi, que já era rei nesta altura, mas ainda não era reconhecido como rei, nem se comportava como rei. Antes, pelo contrário, ele estava numa situação de grande dificuldade e resolveu fugir para uma caverna, que nós percebemos que é a caverna de Adulão, tem esse nome. E Davi tinha sido ungido rei, como eu já disse, mas ele não reinava. O rei era Saul. É uma história muito bonita, é uma história que nos ajuda talvez a pensar sobre muitas coisas, porque o rei Saul foi um rei que foi levantado por Deus, entrou em pecado. E quando entrou em pecado, embora continuasse a reinar sobre Israel, o Senhor ungiu Davi já como um rei, a pensar no futuro. O que nos mostra que nós não temos nada salvaguardado. Com todo o respeito por todas as doutrinas, aquela doutrina que muitas denominações usam, que é salvo uma vez, salvo para sempre, temos o exemplo do rei Saul. Rei uma vez, não foi rei para sempre. E Deus saiu da equação e Deus disse claramente que ele não era mais o rei. Então nós conseguimos perceber a partir disto que é importante nós sabermos que nós temos que fazer as coisas como deve ser. Nós temos que ter uma vida séria, uma vida santa, uma vida correta, porque aquilo com que o Senhor ontem nos presenteou, nós podemos amanhã não usufruir mais. Porquê? Depende de nós, depende do nosso comportamento, daquilo que nós fizermos. Mas, como eu disse, Davi foi ungido rei por Deus, mas na verdade Davi não reinava. Davi ainda era um jovem nesta altura, tinha entre 16 a 18 anos. Porquê é que Davi ainda não reinava, mesmo sendo ungido por Deus? Porque ainda não tinha chegado o tempo de Davi reinar. E uma coisa que eu não sei se tu já reparaste, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, vamos sair agora desta palavra do Antigo Testamento para o nosso dia-a-dia, para os exemplos de pessoas que nós conhecemos, gente mais famosa, gente menos famosa. Nós, que não somos famosos, amém? Nós. Muitas vezes, Deus dá-nos uma palavra sobre uma coisa que vai acontecer e aquilo demora a acontecer. Que a gente até tem vontade de perguntar a Deus, porquê é que estás a dizer com tanta antecedência para eu ficar ansioso e em stress? Porque é assim que Deus funciona. Deus usa o tempo para nos preparar. Deus falou com o povo que foi escravo no Egito durante 430 anos. A palavra de Deus dizia que eles iam ser escravos. Dizia que havia sido levantado um libertador, percebeu-se depois que seria Moisés. E ele viveu a vida toda com essa palavra que ele talvez fosse o libertador. Mas teve que esperar pelo tempo certo. Temos que esperar pelo tempo certo. Deixem-me contar-vos um testemunho meu. Há muitos anos atrás, há muitos também, não são muitos, mas há uma dúzia de anos atrás, veio um profeta cá a Portugal, um profeta do Congo, um homem muito conceituado no Congo e não só, e ele lançou uma palavra sobre a minha vida numa outra igreja, onde nem foi na igreja onde nós estávamos, foi um evento que se fez numa outra igreja, na igreja da Nova Aliança. Ele lançou uma palavra sobre a minha vida nessa altura, que o Senhor estava a derramar sobre a minha vida o dom do mestre, o dom de mestria. E eu recebi aquilo. E eu podia ter tido uma de duas opções. Ou recebi e ficava sentado no sofá, ou recebi e percebia que Deus está-me a chamar para fazer alguma coisa. E se eu já lia a Bíblia e se eu já estudava, eu comecei a ler mais e a estudar mais.
Porque é isso que Deus faz. E eu não comecei a pregar no domingo seguinte, nem comecei a ministrar no domingo seguinte, nem no mês seguinte, nem nos 6 meses seguintes. Demorou 1 ano ou 2 até que o Senhor usou a minha vida para ir pregar numa igreja no Algarve, que nem sequer era a igreja onde nós estávamos. E de 15 em 15 dias, por decisão da igreja, íamos dar suporte a uma igreja no Algarve, em Lagos. Íamos pregar lá no sábado à noite e domingo às 9h30 da manhã. Estávamos na nossa igreja em Loures. Com o João Pequeno, o Isaac de Carrinho, conseguia vomitar-me várias vezes antes de eu entrar para pregar, com a roupa toda. Já levava uma camisa a mais para poder trocar, que aquilo era tiro e queda. Mas isto quer dizer o quê? Eu não sou diferente de ninguém. Quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus diz que vai fazer algo, não é para nós ficarmos sentados no sofá ou à sombra da bananeira, como se costuma dizer, porque não funciona. E com Davi foi exatamente assim. Davi teve que esperar, mas enquanto esperou, ele foi-se preparando para que outras coisas fossem acontecendo. Enquanto esperou, ele continuou a trabalhar para o seu pai, continuou a tomar conta dos animais, continuou a fazer outras coisas, até que um dia, e hoje não vamos falar sobre isso, até que um dia Davi foi usado para derrotar um Golias, um filisteu, um gigante com mais de 3 metros de altura. Porquê? Ele foi sempre preparado, ele lutou com o urso, ele lutou contra o leão. Ele foi preparado até que chegou o momento em que, mais tarde, muitos anos mais tarde, ele se preparou para ser rei e Deus levantou como rei no tempo certo. Depois de uma batalha contra os filisteus, em que ele não lutou nem pelos filisteus, isso é outra história, nem lutou por Israel. Deus reservou-o para quê? Para que no final disso o rei Saul pudesse morrer na batalha, o filho Jonas morrer na batalha, e Jónatas morrer na batalha, e Davi ser levantado de rei. Tudo é feito no tempo de Deus. Nós não podemos apressar o tempo de Deus. Quando apressamos o tempo de Deus, as coisas correm mal. Como eu disse há pouquinho, o povo era para estar 400 anos no escravidão no Egito. Teve mais 30. Porquê? Porque Moisés tentou acelerar os tempos de Deus. E nós não aceleramos os tempos de Deus. Então, primeira lição que hoje o Senhor quer trazer para nós é, se tu tens uma palavra de Deus sobre a tua vida, não fiques à espera que venha um anjo aí entregar-te alguma coisa. Busca de Deus diariamente. Busca os dons do Senhor. Busca a presença de Deus. Aprimora-te na leitura. Aprimora-te no conhecimento da palavra, na revelação da palavra. O Senhor nos diz na Bíblia que a Bíblia tem segredos que Ele conta àqueles que são amigos dEle. O que é que nós temos que fazer para ser amigos de Jesus? O que é que a gente tem que fazer para ser amigos uns dos outros? Como é que eu posso ser amigo de alguém? Como é que eu posso ser amigo... Vou só falar dos homens para não trazer às vezes nenhuma situação estranha. Como é que eu posso ser amigo de um Diogo, do Vítor, do João, do Carlos, que está lá a servir na porta? Como é que eu posso ser amigo deles? Conhecendo-os e eles conhecendo-me. E a gente só se conhece como? Falando, tendo relacionamento. Como é que eu sou amigo de Jesus? Tendo relacionamento com Jesus. Jesus é meu amigo porque subiu à cruz por mim. Mas eu, para ser amigo dele, tenho que ter relacionamento com ele. E é isso que nós temos que fazer. E Davi, voltando aqui a Davi, não era o tempo certo, mas Davi foi-se preparando. Deus o ungiu para algo. Sabes, não era o tempo de Davi ser rei, mas era o tempo de Davi ser preparado para ser rei. Todo o tempo, desde o dia em que Davi é ungido. E deixa-me lembrar-te, só aqui um pequeno pormenor. O próprio pai de Davi, Jessé, um homem muito conhecido, um homem que temia a Deus, o próprio pai, quando o profeta chega lá e diz: o Senhor me mandou ungir um dos teus filhos, o profeta não sabia quem era. Quando o próprio profeta chega lá, o pai não olhou para Davi, olhou para aqueles que eram mais bonitos, os que eram mais altos, os que eram mais fortes, e foi passando um por um, tipo passarelo. Não é este, dizia o profeta, não é este. Até quase tipo gata borralheira, né? Cinderela. Pronto, Davi aparece lá. E quando aparece o Davi, que a Bíblia diz que era um rapaz formoso, mas era um jovem, o profeta diz: o Senhor vai ungí-lo como rei. É aquilo que os nossos olhos muitas vezes veem, não é aquilo que Deus vê. Portanto, a gente tem que estar preparados para o tempo de Deus e deixar-nos preparar. Não desperdices o tempo que tens. Hoje, se calhar, tens muito tempo para poder ler a Bíblia. Hoje, se calhar, tens muito tempo e não sabemos se amanhã vamos ter esse tempo. Então, aproveita esse tempo para ficar mais próximo daquilo que Deus tem para ti. E Deus nunca dá uma palavra que não tenha um objetivo. Quando Deus dá uma palavra sobre a nossa vida, quando Deus diz que nos vai um dia levantar para fazer A ou B ou C, Deus tem esse desejo. Nós muitas vezes é que atrapalhamos os desejos de Deus. Então, que a gente não atrapalhe o desejo de Deus. Mas voltando aqui a Davi, Davi teve de fugir para a caverna de Adulão. Davi, embora já fosse rei, embora tivesse abatido o Golias, no fundo, Davi salvou Israel de ser escravizada pelos filisteus, pela Filisteia, mas na realidade,
ele teve que refugiar, ele teve que fugir. Porquê? Porque o rei Saul ficou com inveja dele. O rei Saul ficou com inveja porque o povo gostava mais de Davi, porque Davi lutava nas batalhas, mesmo sendo um jovem, e ganhava e conquistava. E o povo até dizia, o Saul matou 10.000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, ele teve inveja. E tu se calhar passas isso hoje em dia na tua vida. Há pessoas que têm inveja do teu sucesso, têm inveja da tua família, têm inveja daquilo que já conquistaste, têm inveja, não têm inveja das noites que a gente dorme menos, é ou não é? Ninguém tem inveja das noites que a gente não dorme para trabalhar mais, para conquistar mais. Só tem inveja quando vêem o resultado, como a Bíblia diz, do nosso penoso trabalho. Ninguém tem inveja do que nos custa, do que a gente sacrifica. Às vezes não se passeia aqui, não se faz umas férias ali para conquistar uma carreira. Mas o mundo, muitas vezes, tem inveja de nós porque conseguimos conquistar uma coisa importante que não se vende em lado nenhum, que é a paz de Jesus. E isso é algo que é poderoso. Então, muitas vezes isso nos leva a termos que nos refugiar. E o melhor lugar para a gente se refugiar é Jesus, é a Igreja de Jesus. Mas voltando aqui a Davi, esta caverna ficava era uma cidade cananita, ficava na região de Judá, e Adulão quer dizer refúgio. Vejam bem, Davi podia ter ido para montes de cavernas que havia lá. Não é por acaso que ele entrou naquela, porque ele se queria refugiar, ele queria ficar bem escondido. Nós, pela história, nós conseguimos perceber que o rei Saul, como eu disse, por causa da inveja, por causa do medo, porque ele já sabia que Davi tinha sido ungido de rei, quis eliminar Davi, e essa foi uma das razões pelas quais Davi se refugiou. Mas não foi só isso. Historicamente foi essa a razão. Mas se nós olharmos de uma forma profética para esta passagem, nós percebemos que Davi se escondeu ali a pensar em nós, hoje, no século XXI, quando fôssemos ler esta passagem e percebêssemos aquilo que o Senhor tem para nós. Profeticamente falando para nós, porque somos uma igreja que se move no profético, Adulão não é apenas um lugar de refúgio, não é apenas um lugar para nós nos escondermos daquilo que nos afronta. É, acima de tudo, um lugar de tratamento, um lugar de preparação para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Davi escondeu-se naquele lugar inicialmente, apenas com o propósito do rei Saul não o encontrar. Mas a verdade é que nós lemos aqui no verso 2 que foram chegando pessoas para ficar com ele. Foram chegando aqueles de quem a sociedade não gostava, aqueles de quem a sociedade falava mal. Se calhar alguns com razão, porque tinham dívidas, porque eram criminosos, tinham feito coisas erradas e a sociedade não conseguia cuidar deles. Mas a Bíblia o que nos diz é que eles se foram juntando ali. E aquilo formou-se o quê? Uma família. Eram mais de 400 homens. E nós vamos percebendo mais tarde as próprias famílias desses homens se juntaram. E lembram-se, o Senhor nos ministrou já há muito tempo sobre uma passagem quando eles estavam em Ziclag e Davi foi combater e os filisteus vieram e levaram as famílias. Chegou um ponto em que as famílias estavam ali e o que era apenas uma gruta já era uma região imensa que era ali gerida por eles. Então, algo que é importante nós percebermos. As famílias juntaram-se. Primeiro estava Davi como alguém que fugiu, mas que era uma referência para os homens. Eles viam nele uma referência, porquê? Pelos princípios dele, pelo caráter dele, e foram-se chegando homens. Foram-se chegando homens até fugindo das próprias famílias, fugindo da sociedade. E mais tarde o que nós vemos é que as famílias se juntam a estes homens. E estes homens já não eram uns quaisquer homens que não valiam nada. Já eram guerreiros. Davi foi-os ensinando naquilo que ele sabia. O que é que Davi sabia fazer? Lutar. Davi sabia fazer, nós podemos dizer, duas coisas que Davi sabia fazer que a Bíblia nos mostra. A primeira era lutar, a segunda era adorar a Deus. Porque Davi, quando traz a arca do Senhor, a arca da aliança para Jerusalém, a Bíblia nos diz que de 6 em 6 passos eles paravam a arca e eles adoravam. Faziam um holocausto, faziam um sacrifício e adoravam. Isto é o que Davi nos ensina. Portanto, ele era um guerreiro, ele guerreava, mas nessa passagem de Ziclag que eu falei há pouquinho, quando Davi chega ali, à cidade onde eles viviam e vê que não tem nada, nem a família, não tem as mulheres, não tem os filhos, não tem os animais, Davi não foi atrás deles guerrear. Davi foi orar ao Senhor e dizer, meu Deus, o que é que a gente faz? Ficamos sem eles ou é para conquistar? E Deus diz, vai que eu te os entregarei na mão. E a passagem que nos mostra é que não se perdeu uma criança, não se perdeu uma mulher, não se perdeu um animal, não se perdeu um bem. Porquê? Porque Davi buscou Deus. Então o que nós aprendemos com esta passagem com Davi era um guerreiro e tu e eu temos que ser guerreiros, amém?
A gente não anda aí na rua à chapada a ninguém, amém? A gente não pode fazer isso. A gente não andamos aí a lutar contra as pessoas, porque a Bíblia nos ensina é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, é contra as hostes malignas do mundo espiritual. É essa a nossa luta através de quê? Da oração e da adoração. Estamos a fazer o quê? Quando nós oramos e adoramos, estamos a fazer o quê? A guerrear como Davi. Essa é a nossa luta. A espada do Espírito. A nossa luta é com a palavra, a nossa luta é com a oração, a nossa luta é com o jejum e com a adoração, que é uma arma de guerra poderosa que destruiu Jericó, destrói tudo. A adoração ao único Deus destrói tudo aquilo que pode impedir-nos de nós termos vida. E é isso que nós temos que perceber com Davi. Homens e mulheres que são guerreiros como Davi, homens e mulheres que adorem ao Senhor como Davi. Independentemente das dificuldades, independentemente das circunstâncias. Mas então deixa-me fazer-te uma pergunta. Se fosses tu que tivesses fugido, se hoje fugisses para um lugar, a tua família iria estar junta contigo, como aquela daqueles homens que se juntaram porque perceberam que havia diferença? Ou será que a tua família não queria ter nada a ver contigo? Será que a tua família estava zangada? Essa é a segunda lição que nós podemos tirar hoje. Como está a nossa família? Como está a nossa casa? Está uma casa equilibrada ou está uma casa desequilibrada? Como é que estamos com a nossa parentela, que é aquela que não é a nossa família mais direta? Como é que nós estamos? Há equilíbrio ou não há? Temos concordância? Muitas vezes com a nossa parentela é difícil ter concordância. Porque nós, a partir do momento em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes aqueles que estão próximos, mas não muito próximos, não entendem isso, não aceitam, não compreendem, acham que nós estamos a fazer tudo errado, porque nós começamos a ter conceitos e princípios que são completamente diferentes daquilo que o mundo diz aí fora que é normal. O mundo aí fora diz que é normal a gente roubar. O mundo aí fora diz que é normal a gente matar. O mundo aí fora diz que é normal a gente fazer montes de outras coisas. E a Bíblia nos diz que nada disso é correto. Que isso tudo nos afasta de Deus. A Bíblia nos ensina que o correto é o quê? Amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então são conceitos diferentes do mundo. E muitas vezes os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes nem nos aceitam e até se afastam um pouquinho de nós. E isso faz com que o quê? Com que a gente se refugie como Davi, muitas vezes na nossa casa. O conselho que o Senhor nos dá é que a gente se refugie nele em primeiro lugar, que a gente busque nele a força como Davi fez nessa caverna, que realmente acaba por ser a igreja. Mas em relação à nossa família, se há alguma coisa que nos está a afastar na nossa casa, na nossa família, a gente tem que corrigir isso, amém? Se há uma conversa que não ficou bem conversada, se há alguma atitude que não ficou clara, se houve algum comportamento nosso, principalmente nosso, o maior responsável por alguma coisa que não corra bem na minha casa sou eu, amém? Porquê? Porque sou eu que estou a falar. É muito fácil eu dizer que o outro fez uma coisa que eu não gostei, que o outro teve um comportamento que eu não gostei. É muito fácil. Mas há uma coisa que nós aprendemos pela experiência de vida. Nem é preciso ir à Bíblia. É que uma discussão nunca começa sozinha. Um comportamento errado nunca tem uma razão sozinha. Há sempre algo. Se nós vivemos em família, se nós colaboramos, se nós temos uma aliança, amém? E nós temos uma aliança com a nossa família, aquilo que um passa, o outro passa. Aquilo que um tem, o outro tem. Se o meu cônjuge faz algo que eu não gosto, o certo não é eu agora vou ficar de costas voltadas, agora vou fazer alguma coisa, agora vou-me vingar do comportamento. Não, a Bíblia não nos ensina nada disso. A Bíblia ensina-nos a termos amor, a sermos humildes e a perdoar. É isso que a Bíblia nos ensina. E isso leva ao quê? É nós podemos perceber sobre a nossa família. Como é que está a nossa família? Como é que está a tua família? Eu não posso falar sobre família e não lembrar que a família é a instituição mais importante que existe. A família foi a primeira instituição que o Senhor criou. O Senhor não criou nem os empregos, o Senhor não criou os países, o Senhor não criou os governos, o Senhor não criou as igrejas. A primeira instituição que o Senhor criou foi a família. Quando o Senhor olhou para Adão e viu, não é bom que ele esteja só, vou criar alguém para que ele esteja junto. Ali se formou a primeira família. Independentemente depois do que eles fizeram de errado, pecaram, afastaram-se da presença de Deus. Mas é essa família que foi criada. Então nós temos que perceber, se Deus criou algo que é importante, tu e eu temos uma grande responsabilidade, que é guardar a nossa família, torná-la unida. E Davi fez isso através da forma como foi preparando estes homens. Quando estes homens chegaram, os tais cerca de 400 homens, eles eram homens que nem a família olhava para eles.
Alguma coisa aconteceu naquela caverna. Alguma coisa aconteceu com o tratamento que Davi lhes foi ensinando. Porque Davi era um homem que conhecia, não a Bíblia como nós conhecemos hoje, mas a palavra como existia na altura, as escrituras que havia na altura. Davi conhecia o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Davi conhecia isso. Então, Davi, com toda a certeza, como um guerreiro, como um adorador, foi-lhes ensinando o papel de Deus na vida deles. E quando Davi lhes ensinou esse papel, eles foram modificados e a família se juntou. Então, a forma mais fácil de nós podermos garantir que a nossa família está junta do nosso lado é nós sermos homens e mulheres que buscamos a Deus. Se nós formos homens e mulheres que buscamos a Deus, não é dizer uma coisa que não se pode dizer. É bom vir à igreja ao domingo, é fantástico vir à igreja ao domingo. A vida com Deus não é vir à igreja ao domingo. A vida com Deus é de segunda a sábado. É o que é que eu faço na minha vida na segunda, o que é que eu faço na minha vida na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Fantástico. Essa é a minha vida com Deus. Essa é a vida que me leva para próximo de Jesus. Essa é a vida que me ajuda a unir a minha família debaixo de um único propósito, que é adorar o Senhor sobre todas as coisas. O domingo é o corolário dos 6 dias que eu vivi com Jesus. Porque senão, claro, eu posso ter tido uma semana má, então eu venho ao domingo para recarregar baterias. Fantástico. Mas isto é como o carro elétrico, tem uma certa autonomia, não é? Ninguém consegue ir daqui atrás dos montes com a mesma carga. Então a gente não pode, na segunda, esperar que na segunda a nossa carga aguente e na terça também. Não, a gente tem que dar a nossa carga espiritual diariamente. É assim que nós mudamos a vida como cristãos. É assim que nós somos transformados, tal como estes homens. E a Bíblia nos diz aqui no verso 2 que estes homens se juntaram com Davi. Pensa assim comigo. Achas que eles se juntaram porque ele era rei? Não. Porque ele ainda não exercia. Ele não mandava. Ele não dizia nada, ele só combatia debaixo até das ordens de Saúl. Toda a gente sabia que Saúl era o rei. Eles não foram porquê? Eles juntaram-se a este homem porque eles estavam a passar por uma situação de sofrimento difícil, igual à dele. E então identificaram-se com ele e pensaram assim: eu se calhar vou-me esconder também, que estou a ser tão maltratado, estou a ser tão perseguido, vou-me esconder. E na verdade, quando eles chegaram ao pé de Davi, perceberam que, embora ele tivesse escondido, ele já estava a ser tratado por Deus, de forma a ser capaz de os tratar. Isto é uma outra lição que o Senhor traz para cada um de nós. É que nós só conseguiremos, nós todos, só conseguiremos atrair os nossos familiares para a igreja, só conseguiremos atrair os nossos amigos para a igreja, para a igreja, para Jesus, claro. Só conseguiremos atrair para Jesus os nossos colegas de trabalho, quando eles perceberem que nós estamos a ser trabalhados e transformados por Deus. Se eles perceberem que eu continuo a mesma pessoa, que mentia, que roubava, que isto, que aquilo, que aquilo outro, põe-te assim, vamos ser honestos, vamos pôr no lugar de um colega de trabalho. Porquê é que ele há de vir para a igreja onde eu estou, se eu sou a mesma pessoa que sempre fui durante os últimos 10 anos ou 20? Faço trapaças, engano, minto, não sou confiável, faço brincadeiras parvas, Olha, deixa-me dizer um nome qualquer, Zeferino, acho que não. Zeferino, no domingo queres vir à minha igreja? Queres conhecer Jesus? Para quê? Porque Jesus é bom, porque Jesus muda a nossa vida. Jesus, e te mudou-te. O que é que a gente faz? A gente fica com um gandamelão, não é? Porque a própria pessoa nos envergonha através do nosso comportamento. Então, nós só vamos conseguir ser polos que atraem como Davi quando Jesus fizer alguma mudança na nossa vida. Quando nós não formos mais as mesmas pessoas. Somos perfeitos? Não somos. Estamos a caminhar para ficar perto de Jesus, próximos de Jesus. É isso. Jesus não nos chama para sermos perfeitos. Jesus chama-nos para nós dizermos assim: eu não quero ser mais a pessoa que eu era até ao dia de ontem. Eu quero ser outro homem, eu quero ser outra mulher. Eu quero que os meus filhos conheçam alguém que não é um pai ou uma mãe que mente, que engana. Eu não quero deixar esse legado aos meus filhos. Eu quero deixar aos meus filhos o legado de Jesus. Um homem que viveu acima das circunstâncias e dos problemas. Um homem que era exemplo para toda a gente. É esse o legado que nós temos que deixar. E Davi foi transformando estas pessoas. Porque elas primeiro se identificaram com ele, quiseram estar com ele. Mas na realidade, aos poucos perceberam, ele já está a deixar de ser transformado. Então eu vou também mudar. E nós podemos estar a passar por uma fase muito difícil, mas se as pessoas que nos conhecem perceberem que dentro da fase difícil eu estou a mudar, aí sim há curiosidade. Eu podia-vos contar imensos testemunhos de
pessoas que eu conheço que no dia em que aceitaram Jesus eram pessoas que tinham uma vida completamente errada. Eu conheço uma pessoa que no dia em que aceitou Jesus há muitos anos atrás estava preso e era um traficante de droga. Era traficante. E ele aceitou Jesus. E hoje é um homem completamente mudado e a sua família. Hoje tem família, coisa que não tinha na altura. Hoje é um homem que fala de Jesus. Porquê? Porque ele percebeu, esta vida não me leva a lado nenhum. Eu até posso ter dinheiro, eu hoje estou preso, amanhã saio, continuei cheio de dinheiro a fazer tudo, mas isto não me preenche. Então o que é que ele fez? Ele decidiu dar uma hipótese a Jesus de mudar a vida dele. E quando ele decidiu dar essa hipótese a Jesus de mudar a vida dele, uma coisa eu posso garantir, Jesus não desperdiça uma hipótese que a gente lhe dá. O Espírito Santo de Deus é um verdadeiro cavalheiro, mas quando a gente lhe abre assim a portinha de casa, ele entra. E quando ele entra, ele faz a mudança em nós, se nós deixarmos ele fazer. Então, é importante nós fazermos como Davi, que embora tivesse apertado ali, sei lá, ele só não tinha dívidas porque não devia nada a ninguém, mas ele estava amargurado de espírito, mas ele atraiu pessoas e essa mudança fez com que ele pudesse transformar os outros. Espiritualmente falando, o que é que isto nos traz? É que muitas vezes nós espiritualmente chegamos ao limite das nossas forças. No outro dia estávamos a falar com várias pessoas. Eu acho que não houve ninguém aqui na Arca que não tivesse um mês de março horrível. Acho que não houve ninguém que não tivesse um mês de março horrível. Porquê? Porque nós, por direção de Deus, de 1 a 31 de março, tivemos a fazer um jejum e a orar pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa parentela. Mas o que eu também sei é que não há ninguém que não tenha visto coisas maravilhosas a acontecer também nessa altura. Uns mais cedo, outros depois. Eu falo por mim, foi dos piores meses de março da minha vida, em todos os sentidos. Mas o mês de abril, Deus está a trazer os brotos de vida que a gente já não estava a ter. E isso está a acontecer. Nós podemos agora aqui dar testemunhos, cada um daquilo que Deus foi fazendo, mas primeiro nós tivemos que fazer o quê? Nos colocar nas mãos de Jesus. Primeiro tivemos que confiar nele e deixar de confiar no nosso braço. E Davi é esta imagem que nós temos que perceber. Espiritualmente falando, nós muitas vezes esgotamos as possibilidades de resolver alguma coisa. Não somos capazes de resolver, não somos capazes de fazer mais nada. E quando aqui se fala que aqueles homens estavam endividados, alguns, nós não estamos a falar muitas vezes de finanças, estamos a falar de termos questões na nossa alma que nos impedem de avançar, amargurados na nossa alma, às vezes com depressões, com traumas, com tristeza, com uma falta total de confiança no dia de amanhã. Eu vou-vos ser sincero, o mês de março para nós foi tão mau, que eu já não me lembrava que podia haver uma vida normal e uma vida boa. Não me lembrava que era possível isso. Porque chega a um ponto em que o cansaço, a falta de descanso, as preocupações são de tal forma que a gente esquece, às vezes, aquilo que a Bíblia nos diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Isto é verdade. Não está a dizer que é uma noite, quando a Bíblia fala aqui de noite, está a falar das trevas, da escuridão, da dor, da dificuldade. Mas uma coisa que o Senhor nos garante na sua palavra é que a alegria virá pela manhã. Vem o dia em que acaba o choro, vem o dia em que acaba a tristeza, desde que a gente se mantenha firmes. E foi o que Davi fez. E se calhar tu conheces alguém que precisa de ouvir isso, precisa de saber que, por muito difícil que esteja a vida dela hoje, ou dele, por muito difícil que isso esteja, por muita ausência de expectativa futura, se calhar tu conheces alguém, ou tu estás a viver uma situação qualquer em que tu não fazes ideia como é que vai ser. Nós estamos a fechar o primeiro quadrimestre. Não fazes ideia como é que vai ser o teu próximo quadrimestre de maio a final de agosto. Se calhar não sabes e conheces alguém que se calhar não faz ideia do que vai ser a vida. Mas há uma coisa que nós temos a certeza, é que com Jesus nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que Ele está connosco e que nos ajuda. Amém? Pode ser a maior tempestade do mundo, pode haver ondas maiores que as da Nazaré, mas se Jesus estiver connosco, não há medo das ondas, não temos medo do vento. Semana passada, esta semana, não sei se viram aquelas chuvas no Dubai, não é? Maravilhosas. Choveu num dia mais do que chove num ano, normalmente. Não é? E abri aqui um parênteses. A Bíblia nos diz que quem semeia ventos colhe tempestades. Eles tinham andado a bombardear nuvens para provocar chuva artificialmente, porque estavam a querer com um período de seca. A gente, quando brinca, a gente a seguir colhe. Então, eles tanto brincaram de bombardear as nuvens que realmente veio a chuva. Choveu num dia mais do que chove num ano inteiro. Mas isto
Isto para dizer o quê? Nós podemos estar sem expectativas nenhumas de nada, mas nós temos de ter a certeza que, haja o que houver, Jesus está connosco. E quando Jesus está connosco, há uma garantia que nós temos. É que quando nos deitamos à noite na cama, nós podemos dormir em paz. Sabemos que Ele nos vai guardar e nos vai criar condições para que no dia seguinte as nossas forças sejam restauradas, o nosso vigor seja restaurado. E Davi, quando foi àquele lugar, Davi, quando esteve naquela caverna, Deus começou a derramar sobre Davi essa capacidade de ser restaurado e de ajudar outros a ser restaurados. Deus começou a derramar sobre Davi uma cura na sua alma. Põe-te no lugar de Davi. Pensa assim comigo. Deus ungiu-te rei, ou rainha. Não é? E tu, além de não poderes fazer o que Deus te diz, ainda és perseguido ou perseguida por aquele que hoje está no lugar que tu já sabes que é teu. Como é que tu te sentes? Frustrada à brava, não é? Completamente à nora, sem entender nada. Então, Deus ungiu um rei e o outro marmelo anda a querer matar-me. Há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Ou seja, isto provocou o quê em Davi? Com toda a certeza, uma ferida profunda na alma dele. Sem perceber, Deus dá-me uma palavra. Deus unge-me. Eu lutei contra os filisteus. O rei diz que a filha dele vai casar comigo e que eu vou ser rei e está-me a querer matar. Há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem. Davi podia ter entrado em parafuso, podia ter feito qualquer coisa errada. Mas Davi manteve-se à espera que Deus tratasse da situação dele. E o que nós vemos mais para a frente, hoje não vamos falar disso em detalhe, houve um dia que Saúl esteve tão perto de Davi, que chegou àquela caverna para tentar procurar, e Davi estava escondido. E Saúl teve esta distância de Davi, desta cadeira. E os homens disseram-lhe, é agora que podes aproveitar e matá-lo. E Davi foi e cortou um pedacinho da capa, só para mostrar que o podia ter morto. Mas ele não matou porquê? Não era isso que Deus tinha para ele. Deus não ia levantar um rei que ia fazer logo uma coisa errada no início. Então ele esperou, ele soube esperar. E é mais uma lição que o Senhor hoje nos traz. Sabermos esperar pelo momento certo. Sabermos que Deus nos honra quando nós o honramos. Sabendo que Deus nos abençoa. A Bíblia nos diz algo importantíssimo em Deuteronômio. Muitas vezes a gente esquece. E eu entristeço-me, sinceramente, porque às vezes vêm-se coisas aí, vêm-se memes nas redes sociais e vê-se gente a pregar nas redes sociais, quase que a dizer que nós temos o direito, o dever de exigir que Deus nos abençoe. Há quem diga isso, e realmente, porque só se lê uma parte da Bíblia. O que a Bíblia nos diz em Deuteronômio é que aquele que cumprir os mandamentos do Senhor e andar de acordo com a sua palavra, as suas bênçãos o alcançarão. Ou seja, eu não tenho que andar a mendigar bênçãos a Deus. Eu não tenho que andar a exigir alguma coisa ao Deus Todo-Poderoso. Eu, uma formiguinha, exigir alguma coisa ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que cumprir a sua palavra, andar de acordo com a sua vontade. E as suas bênçãos nos alcançarão, me alcançarão. E o que eu vos posso dizer é que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Amém? Nós hoje só estamos aqui porque as bênçãos do Senhor nos têm alcançado, nos têm guardado, nos têm protegido, nos têm ensinado. E é para isso que a caverna de Adulão também serve. E é para isso que a igreja também serve. A igreja é como se fosse uma caverna de Adulão. A igreja é um lugar onde nós podemos e devemos acolher os que precisam de refúgio, os que estão cansados, os que estão oprimidos, como o Senhor Jesus diz, vinde a mim como o jugo é suave e leve. E a igreja, neste caso a arca, nós temos que ser capazes de trazer esse consolo, esse refúgio, essa capacidade de acolher aqueles que estão cansados da vida, aqueles que estão desiludidos, aqueles que estão com vontade de desistir, que acham que não vale a pena fazer mais nada. Nós temos que ser capazes de fazer isso. E a arca tem que ser essa caverna de Adulão. Quando o Senhor nos deu, no início, quando o Senhor nos deu essa direção para abrir a arca, o Senhor disse que a arca iria ser um lugar de restauração, um lugar de cura. É exatamente o que aconteceu na caverna de Adulão. Um lugar onde as pessoas são restauradas, onde as pessoas são curadas, como Davi foi usado por Deus para fazer isso com estes homens. E estes homens foram para lá para fugir. E muitas vezes nós vimos à igreja para fugir dos problemas, porque enquanto estamos aqui não pensamos em mais nada, enquanto estamos na igreja nós adoramos, louvamos ao Senhor, estamos num lugar de paz, estamos num lugar de conforto, estamos num lugar que é um lugar seguro. Mas Deus quer aproveitar isso para mudar a nossa vida. Amém? Deus quer aproveitar isso para trabalhar na nossa alma. Porque aqueles homens foram ter com Davi, que era o rei que não reinava.
mas nós na igreja temos Jesus, que é o rei que reina. Amém? Então, se com Davi, que era o rei que não reinava, já foi bom, vê o que é que Jesus não pode fazer na tua vida e na minha vida, se nós deixarmos Jesus fazer. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus mexe no nosso interior, Jesus dá-nos força para continuarmos. Profeticamente falando, nós podemos dizer que esta caverna de Adulão, onde Davi se refugiou, tudo o que aconteceu ali, profeticamente falando, aponta para Jesus. Claro, aponta. Aliás, por algum motivo, Jesus vem da descendência de Davi também. Nada na Bíblia está por acaso. Nada da Bíblia acontece assim. Muitos de nós já ouvimos aquele clichê dos crentes que dizem que Jesus é a raiz de Jessé, não é? Porquê? Porque Jesus vem dessa descendência do pai de Davi. Portanto, tudo aponta para Jesus. E a igreja é esse lugar de refúgio, é esse lugar onde o Rei nos acompanha, é o lugar onde o Senhor muda a nossa história e nos molda para que o propósito que Ele tem para nós se possa cumprir. Pensa assim comigo. Nenhum destes homens que se juntaram ali tinham qualquer perspectiva de futuro. A Bíblia nos diz que eles eram homens comuns, mas com montes de problemas. E a verdade é que eles saíram dali com um futuro. Eles tornaram-se guerreiros, tornaram-se homens temíveis pelos outros. Eram homens a quem Davi confiava a própria vida. Pensa assim. Isto só é possível porque Deus está num negócio. Amém? E com a nossa vida só é possível nós sermos mudados porque Jesus está num negócio. Porque Jesus está envolvido. E a Bíblia nos diz que todo aquele que receber Jesus como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador, pode hoje não ter qualquer perspectiva de futuro, mas tem o futuro eterno. Amém? O que a Bíblia nos diz é que aquele que receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, os seus pecados são perdoados, a sua vida é liberta, deixa de ser um escravo do mundo, um escravo do pecado, e tem a esperança, a certeza da vida eterna, que a Bíblia nos garante isso, se eu viver de acordo com a palavra de Deus. Exatamente a mesma coisa que esta caverna fez nestes homens. Eu não sei o que é que tu achas, mas para mim, aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida é algo que não é quantificável. Eu poderia estar aqui a pregar 1, 2, 3, 4, 5 horas e, invariavelmente, o tema vai ter que bater sempre na forma como Jesus pode mudar a nossa vida. Porque se Jesus não mudar a nossa vida, não vale a pena. Honestamente, se algum de nós está numa igreja, se alguém que nos esteja a ouvir ou que veja a gravação mais tarde, vai a uma igreja na expectativa do Senhor dar uma casa, do Senhor dar um carro, Deus pode fazer isso tudo, amém? Do Senhor trazer grandes conquistas materiais, de ser alguém importante, alguém com um grande protagonismo, o Senhor pode fazer isso tudo. Mas como diz o apóstolo Paulo, se a nossa vida se baseia nisso, somos os homens mais infelizes ao cimo da terra. E eu não quero ser um homem infeliz ao cimo da terra. Se o Senhor me quiser dar essas coisas todas, fantástico. Vou usá-las todas para que o reino dele avance mais e mais. Mas nós não nos movemos por isso. Nós movemos pelo facto de que um dia talvez alguns de nós tivéssemos a nossa família destroçada e o Senhor colocou ali a sua mão e pegou em cada destroço que ali estava e trouxe vida. Talvez, não sei o vosso caso, eu tive meu filho mais velho com um cancro, com 25% de hipótese de sobreviver. Não é? Quando, antes de começar os tratamentos, tem uma meningite, quer dizer, ou seja, reduz os 25% se calhar para metade, e o Senhor foi fazendo que ele sobrevivesse a tudo e curou desse cancro. Eu tenho um filho mais novo que um dia morreu nas minhas mãos, e o Senhor o ressuscitou. Portanto, eu se calhar não sou um bom exemplo, porque sou parte interessada nisto, mas sou parte interessada porque Jesus fez coisas na minha vida. E eu posso testemunhar isso e dizer, não se compara nada com aquilo que o mundo me poderia oferecer. O que Jesus me ofereceu até hoje não se compara, não é comparável. E é isso que é importante nós percebermos, é que eu posso querer ou não querer, mas que Jesus existe e faz as coisas acontecer, é uma verdade. Independentemente de eu querer ou de eu não querer. Porque não é a caverna de Adulão que mudou os homens. Não é a igreja que muda a nossa vida. É o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, que muda a nossa vida. Da mesma forma que foi o Deus Poderoso que usou a vida de Davi para ser o líder, alguém que mudava a vida daqueles homens. Nós na igreja não mudamos nada. A igreja, a única coisa que faz é ser o lugar onde o estalajadeiro, que é o Espírito Santo,
vem trabalhar sobre as nossas vidas, vem curar, vem limpar as feridas, vem tirar os bicharocos que as ovelhas têm, que nunca sei como é que carrapicho, não é? Que se chama. Vem tirar essas coisinhas todas que nos afetam, que nos impedem, que nos ferem. E isso é o que o Rei faz nas nossas vidas. E isso é o que Davi foi usado por Deus para fazer na vida daqueles homens. E uma outra lição que esta passagem nos traz, porque fala de caverna, eu acho que todos nós temos essa ideia, nem que seja... Não sei se alguém já aqui visitou grutas ou cavernas. Aqui em Portugal temos grutas muito bonitas, as grutas de Miradaire são lugares lindos que se pode ter visitas guiadas, mas uma coisa que nós aprendemos normalmente nas cavernas e nas grutas é que são lugares que são profundos. Ou seja, a gente até pode entrar, mas depois aquilo leva-nos, vai-se andando, vai-se caminhando e vai-se ter a lugares profundos, muitas vezes até quase labirintos. Quem não conhecer, perde-se. Por isso é que Davi esteve perto do rei Saul e o rei Saul não o viu, não é? Porque ele estava lá escondido e ele já conhecia bem a gruta. E essa lição que o Senhor nos traz também sobre esta caverna é que a nossa vida com Deus tem de ser uma vida de profundidade. Não pode ser uma vida de superficialidade. Quem tiver uma vida superficial, lá está. Vou cumprir o calendário litúrgico ou religioso. Ao domingo vou à igreja. Eu não falho um domingo na minha igreja. Então e na segunda-feira? Na segunda-feira vejo pornografia. Então e na terça? Na terça roubo as maçãs todas do Pingo Doce. Então e na quarta? Na quarta minto à minha mulher ou minto ao meu marido. Então e na quinta? Na quinta, não sei, a semana passada, na quinta, eu roubei lá coisas na minha empresa. Esta semana vou pensar o que é que vou fazer. Ou seja, se a minha vida é essa, realmente, é porquê? É porque eu não tenho profundidade com Jesus. Porque se eu tenho uma vida profunda com Jesus, se eu tenho uma vida profunda, se eu tenho um devocional, se eu tenho intimidade com Jesus, é impossível, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto, é impossível eu ter uma vida profunda com Jesus e eu continuar a fazer esses erros todos do passado. Eu continuar a viver uma vida de pecado, uma vida de mentira. É impossível. Porquê? Porque Jesus contagia-me com tanto amor, contagia-me com a sua santidade. É impossível nós fazermos isso. É como... Deixa-me dar-te um exemplo prático. Todos nós conhecemos aquelas pessoas que quando chegam a uma festa, quem se juntar a elas começa a rir e só acaba de rir quando a festa acaba. É ou não é? Aquelas pessoas bem dispostas, que onde estão, animam. É ou não é? E todos nós conhecemos aqueles que parece que entram com uma nuvem negra na cabeça quando andam em qualquer lado. Que eles têm uma cara, parece que andam sempre aos palimões. Tipo gru mal disposto. Todos nós conhecemos esse tipo de gente. Gostas de juntar a quem? Àquele que traz o sol ou àquele que te transforma num gru mal disposto? Eu gosto daquele que é o sol. Jesus é o sol da minha justiça. Eu gosto de me juntar a Jesus. Não gosto de me juntar ao capeta gru mal disposto. Não gosto. E isto para dizer o quê? Se nós estivermos ao pé de uma pessoa bem disposta, o que é que a gente faz? A gente ri-se, a gente brinca, a gente anima-se, nós mostramos o melhor de nós próprios. É ou não é? Chega alguém que a gente não conhece, a gente diz, anda cá, damos-lhe um abraço, cumprimentamos, senta-te aqui connosco, conversa connosco. Porquê? Porque o ambiente dessa pessoa mudou. Se eu tenho um ambiente com Jesus, eu não posso sair ao pé de Jesus e pecar da forma que eu pecava ontem, porque a minha alma começa a não gostar, começa a ter repugnância pelo pecado. Essa é a verdade. Começa a não ser capaz mais de mentir, a não ser mais capaz de roubar, a não ser mais capaz... Porque é Jesus a fazer isso. Porquê? Porque eu decidi entrar na gruta com Jesus, eu decidi ir lá a essa profundidade com Jesus e decidi dizer assim, Jesus, estou farto da minha vida. Muda-me que eu não aguento mais isto. Eu tenho vergonha da minha cara. Eu tenho vergonha todos os dias olhar para os meus filhos e eles não fizerem ideia do pai que eu sou. Eu tenho vergonha da minha esposa ou do meu esposo olhar para mim e perceber que eu estou a enganar, a mentir. Não pode acontecer. Se eu tenho essa profundidade com Jesus, eu não consigo mais viver assim. Então, ou eu saio da profundidade com Jesus, que eu não aconselho, ou eu mergulho nessa profundidade com Jesus e a minha vida é transformada. E quando a minha vida é transformada, a minha família fica agarrada a mim, como a destes homens que não valiam nada. Um dia, através da forma como Deus usou Davi, foram transformados para ter mudança. E isto é algo que é poderoso. E como eu disse há pouquinho, Davi conhecia cada canto da caverna, conhecia cada curvazinha da caverna, cada lugar onde se podia esconder. Será que nós conhecemos cada lugarinho do colo de Jesus? Será que nós conhecemos cada pormenorzinho do colo de Jesus? A Bíblia dá-nos um exemplo no Novo Testamento de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos. Essa mulher, pela lei mosaica, era considerada impura, portanto não podia
cuidar de nada, não podia trabalhar no campo, não podia cuidar da família, tinha que viver isolada de todos, porque pela lei de Moisés, a lei mosaica, ela era considerada impura, porque ela tinha um fluxo de sangue que não parava. E essa mulher um dia decidiu contrariar toda a gente e chegar ao pé de Jesus. Ela decidiu mergulhar na caverna que é Jesus. E a única coisa que ela fez foi chegar a Jesus. Claro, correu um risco de vida e chegou e tocou assim, na orla do manto de Jesus. E a Bíblia nos diz, em qualquer um dos evangelhos, que quando ela tocou na orla do manto de Jesus, Jesus disse assim, saiu graça de mim, e virou para trás. E a partir daquele momento, aquela mulher curada. Ela teve que fazer o quê? Sair do seu lugar de medo e entrar no lugar de intimidade com Jesus, que foi tocar no manto de Jesus. Será que algum de nós hoje, se Jesus estivesse aqui, em carne e osso, a gente éramos capazes de tocar na orla do seu manto? Se tivéssemos a necessidade que ela tinha, a gente ultrapassava o nosso medo. E muitas vezes nós achamos que dominamos as coisas e continuamos com a vida que sempre tivemos, em vez de entrarmos nessa vida mais íntima com Jesus, nessa caverna. Quando nós percebemos que o mundo nos está a tentar engolir, a gente vira-se para a caverna e vira-se para Jesus e queremos Jesus. Quando a vida nos começa a sorrir melhor, muitas vezes nós, seres humanos, carne e osso, muitas vezes nós esquecemos de quem é Jesus. Mas a caverna de Davi é exatamente para nos lembrar, como eu disse há pouquinho, uma vida cristã não pode ser superficial. Não basta ouvir músicas bonitas, não basta vir à igreja. E essa é mais uma lição que o Senhor nos traz hoje. Temos que ser testemunhas de Jesus. A grande comissão que o Senhor nos dá lá em Mateus 28, o Senhor Jesus diz-nos claramente, ide e fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo minhas testemunhas. Pergunta. Se nós estivermos aqui, vou dar um exemplo, e, gente, agora estamos aqui todos, sossegadinhos, ouvimos uma grande travagem lá fora e um barulho de carro a bater. Algum de nós pode ir testemunhar o acidente? Se calhar o Carlos, que está lá na porta, pode testemunhar o acidente. Nós podemos dizer o quê? E ouvi um barulho imenso. Sabes qual era a marca dos carros que chocaram? Não sabes. Não sabes se era um carro, um caminhão. Não sabemos nada. Sabemos que não era um barco. Normalmente não andam na estrada. Aviões também andam um bocadinho mais acima. Mas não podemos testemunhar nada. Como é que a gente pode testemunhar de Jesus se não o conhecermos? Davi podia testemunhar de Deus. Davi adorava, era um adorador. Esta mulher do fluxo de sangue podia testemunhar o que aconteceu. Há pouquinho cantámos uma música linda, que é aquela do Tu És, que conta a história de quando Jesus estava no poço e pediu água a uma mulher samaritana. Ela pôde testemunhar de Jesus. O que a Bíblia nos diz é que quando ela chegou à cidade, foi ter com toda a gente que conhecia e diz, olhem, o Messias está lá no poço. Vocês não percam tempo porque ele está lá e não sei quanto tempo é que ele lá está. O Filho de Deus está lá. Ela pôde testemunhar. Será que tu e eu podemos testemunhar de Jesus? Ou só ouvimos falar de Jesus? Será que podemos dizer qual era a comida que ele mais gostava? Será que podemos dizer o que é que ele mais amava fazer? Será que podemos dizer o que é que Jesus fez na minha vida para os outros dizerem assim, é verdade, eu sou testemunha disso? Nós temos que ser homens e mulheres que se envolvam nessa caverna de adulão espiritual, de forma a que a humilhação que muitos de nós temos hoje se transforma em honra. Amém? Porque Jesus transforma a dor em alegria, Jesus transforma as lágrimas em sorriso, Jesus transforma a humilhação em honra. Transforma sim, porque Ele é Jesus. Ele é capaz de fazer isso. Mas eu tenho que deixar isso acontecer e tenho que fazer a minha parte para isso acontecer. Quando Davi saiu da caverna, Davi estava pronto para ser rei. E Deus preparou tudo para que Davi não tivesse que usurpar o trono. Deus vai preparar tudo para que eu e tu não tenhamos de usurpar nada. Nós não temos que tirar nada a ninguém. Não temos que tirar o lugar a ninguém. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus vai criar as circunstâncias, as conexões necessárias para que aquilo que é para nós fazermos possa acontecer. Deus fez as coisas de tal forma que quando Davi saiu da caverna, foi a última batalha de Saul. Saul morreu. E Davi foi levantado rei. Quando nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós, quando nós nos deixamos tratar por Deus, porque Davi, há uma coisa que a gente não pode esquecer, Davi, claro, Davi foi trabalhando estes homens, foi-lhes ensinando a adorar, foi-lhes ensinando a fazer
a guerrear, mas Davi ao mesmo tempo que fazia isto. Ia sendo treinado no seu caráter, ia sendo trabalhado no seu caráter. Deixa-me dar-te um exemplo claro para tu perceberes a forma como estes homens olhavam para Davi. Pensa assim, hoje em dia, século XXI, se víssemos alguém que de 6 em 6 passos dissesse a uma multidão de milhares de pessoas que vinham com ele: vamos parar, vamos fazer um sacrifício, vamos adorar e recomeçamos. Mais 6 passos. Ou seja, para ir daqui ao Pingo Doce, demorava umas 6 horas. Não é? Até a andar de costas a gente chegava mais cedo. Algum daqueles homens, a Bíblia não diz, algum daqueles homens reclamava? Algum daqueles homens dizia: Davi, não faças isso? Não. Porquê? Porque enquanto eles estiveram na caverna, eles entenderam o que era adorar, eles perceberam os princípios que Davi lhes contava e lhes ensinava, ele vivia. Então, quando nós vivemos os princípios de Jesus, os outros vão nos respeitar, vão respeitar as nossas decisões, vão respeitar as nossas opiniões, mesmo que o mundo tente nos dizer que não temos direito a expressar a nossa opinião, que agora existe essa moda. A gente só tem que aceitar as opiniões de todos, mas a nossa a gente não pode dar. Pronto, deve ser mais uma regra na Constituição. O cristão não pode dar opinião. O ímpio pode dar tudo e fazer o que quiser, mas há chegará o dia em que isso muda. Mas isto para nos dizer o quê? Quando os outros percebem em nós que vivemos os princípios de Jesus, é fácil nós ensinarmos as coisas, porque eles veem em nós o primeiro passo, a primeira circunstância de acordo com o que é a palavra de Deus. Quando Davi saiu da caverna, como eu disse, Davi estava pronto para reinar, e quando nós sairmos desta profundidade com Jesus, diariamente, nós estamos prontos para enfrentar as circunstâncias do mundo e fazermos aquilo que o Senhor tem para nós. Deus tem um chamado para todos nós. O Senhor tem um propósito para todos nós. Muitos de nós temos promessas sobre a nossa vida. Pensa assim, o Deus Todo-Poderoso colocou uma promessa sobre a tua vida, colocou uma promessa sobre a tua casa. Não é ali o Manel da esquina que diz, quando encontra uma criança: se fores um belo aluno, um dia vais ser médico, ou um dia vais ser engenheiro, ou um dia vais ser advogado. Isso é aquelas palavras de circunstância que o mundo nos dá para nos animar quando somos crianças. Ou vais ser um futebolista melhor que o Ronaldo, ou melhor que o Messi. E nós somos crianças e ficamos todos, sei lá, envaidecidos e contentes e felizes. Mas daqui a umas horas aquilo passa porque não valeu nada, porque aquela pessoa realmente não tem critério nenhum. Aquela pessoa não é reconhecida para que possa dizer algo que realmente mude. Mas quando Deus dá uma palavra sobre a nossa vida, quando Deus nos dá uma promessa, não é ali o Manel da esquina que está a dar uma promessa, é Deus. E a Bíblia está cheia de promessas para nós. Há promessas individualizadas e há promessas genéricas, por assim dizer, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a vivem. Então, não deixe que de forma alguma o mundo ou quem quer que seja tente dizer que tu não mereces, que tu não vales nada. Disseram isso de Davi. E Davi era o rei. E Davi, a Bíblia nos diz, um homem segundo o coração de Deus. Agora pensa, vê o que é um dia um neto teu, e há aqui quem já tenha netos, um neto teu ou um bisneto teu ouvir: o meu avô ou a minha avó era um homem ou uma mulher com o coração segundo o coração de Deus. Há melhor legado do que esse? Não há. Podíamos deixar-lhes 3 casas, 4 apartamentos, 5 Ferraris, 3 helicópteros, o João alguns 10 barcos. Podemos deixar isso tudo. Mas se eles, quando falam do avô ou da avó, disserem um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, não há legado que se compare a isso. Isso só conseguimos quando entramos nesta profundidade com Jesus de forma diária. Sim, é impossível. Eu volto a dizer, eu desafio qualquer um. É impossível. Quem tiver uma vida que busque Jesus, é impossível nós ficarmos exatamente... É impossível. E nós um dia iremos reinar como Davi reinou. Reinar com Jesus. Não é reinar para mandar em ninguém. É reinar com Jesus. Então, pergunta. Como é que queres que seja a tua próxima semana? Queres ser uma semana onde mergulhas? Porque é a próxima. Só porque vamos celebrar a Páscoa. Deixa-me fazer um desafio. Vocês sabem que eu às vezes faço uns desafios, não é? Se nós vamos ter uma semana que não seja superficial, amém? Esse é o desafio. É nós nesta semana, se não temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias, que a gente ganhe o hábito esta semana de ler a Bíblia todos os dias. Se a gente não temos o hábito de orar todos os dias,
que nós possamos orar, nem que seja 5 minutos ou 10. Podes-me dizer assim, pastor, mas eu ainda não sei orar bem. Lê um salmo. Lê o Salmo 1. Lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se lês o Salmo 23, estes 10 versículos do Salmo 23, todos os dias, estás a fazer uma oração poderosa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mesmo sem teres noção do impacto que isso tem no mundo espiritual, estás a dizer, a declarar algo com a tua boca que move os céus sobre a tua casa e move a tua vida. Mas isto para dizer o quê? Eu queria desafiar aqueles que quiserem, claro, é um desafio, não é uma obrigação, não é uma convocação, uma convocatória, é um desafio. Queria desafiar cada um a fazer um jejum esta semana. Que a gente consiga fazer um jejum de 3 dias. Nós, na quarta, temos o nosso jantar de Páscoa, quinta, sexta e sábado. Cada um faça o jejum que conseguir fazer. E nesse tempo de jejum que a gente possa entrar nesta caverna com Jesus. Porquê? Porque nós vamos celebrar a Páscoa no domingo. E a Páscoa não é apenas uma festa, não é apenas o lembrar uma festa. Claro que é uma festa que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso nos manda celebrar perpetuamente, mas não é só isso. Páscoa quer dizer passagem, quer dizer mudança, quer dizer um novo ciclo. O tempo de Páscoa, no calendário judaico, celebra-se a Páscoa e celebra-se o início de um novo ano. Não é, o ano bíblico a gente celebra em setembro ou outubro, mas o ano de calendário começa a contar na Páscoa. Porquê? Porque para eles é um tempo novo, começa um ciclo novo. Então o meu desafio para nós como igreja é esse. Nós buscarmos de Deus nesta semana e permitirmos Deus fazer coisas na nossa vida. Porque se nós permitirmos Deus fazer coisas na nossa vida, eu dou-vos a minha palavra. Se quiserem acreditar em mim, nós não ficamos a perder. Nunca ficamos a perder nada se deixarmos Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Podemos achar que perdemos algum controle, mas eu quero perder o controle todo da minha vida. Eu não quero controlar nada. Eu quero que seja o Senhor Jesus a me dizer o certo e o errado, porque Ele nunca me vai enganar e nunca vou fazer nada errado. Então, o que é que queres que seja a tua próxima semana? Se queres que seja uma semana superficial, fantástico. Mas tenta ter uma semana de profundidade com Jesus. Esforça-te para ter essa semana. Uma semana que possa marcar a mudança na tua vida. E depois no domingo, quando a gente estivermos aqui juntos, vem falar comigo e diz-me o que aconteceu nessa semana. Vem dizer. Chega aqui e diz-me, sim, pastor, eu realmente não estava habituado, não estava habituada, eu não orava, eu tinha medo. E o Espírito Santo começou a falar coisas comigo que eu nunca imaginei ouvir e que estão a mudar a minha vida, estão a mudar o meu coração. Eu tenho a certeza que se fizeres isso, a gente vai compartilhar estas histórias no domingo. Porque é assim que Jesus faz. Talvez alguns de nós estejamos no limite das nossas forças. Nós temos que, como o Senhor nos ministrou há 3 semanas, nós temos que perder a nossa vida para ganhá-la em Jesus. Eu não estou a dizer que a gente tem que se matar, nada que se pareça. Tenho que perder o controle da minha vida para a salvar em Jesus, para ganhar essa vida em Jesus. Esta semana é a semana ideal. O que é que precisas que o Rei faça na tua casa? Não sou eu que vou fazer. É o Rei. O que é que precisas que o Rei faça na tua casa? Pede ao Rei. Vai lá, entra na caverna com Ele. Busca. Chora no colo de Jesus, se tens que chorar. Ri-te no colo de Jesus, se tens que te rir. Derrama o teu coração nos olhos. No colo de Jesus a gente pode babar-se. A gente pode chorar, baba e ganha. A gente pode rasgar o nosso coração. Porque Ele nos ouve com carinho e com amor. Ele sente a nossa dor. Ele nos traz alívio. Ele nos dá uma direção. Ele até pode dizer, filho, filha, não posso fazer nada agora. Estás num processo, mas estou contigo. Isto é o que nós conseguimos obter quando nós entramos nessa gruta, nessa profundidade com Jesus. Talvez alguns de nós possam estar conscientes dos seus erros, mas não conseguem sair disso. Busca esta semana isso em Jesus. Busca hoje, começa já aqui a pedir perdão ao Senhor, começa já aqui a entregar-te e decidir mudar como Davi decidiu mudar, como aqueles homens decidiram mudar, mas acima de tudo, esta semana entra nesse desafio com Jesus. Amém. Podemos levantar para orarmos, para terminarmos. Jesus é maravilhoso. Jesus é... Eu não sei o que é que eu posso dizer sobre Jesus que não seja algo que possas considerar ou pensar que é exagerado, mas o que é que a gente pode dizer de alguém que subiu à cruz por nós?
será que nós daríamos a nossa vida pelos nossos filhos? A gente dá, claro, isso é indiscutível. Se um filho precisar do coração para viver, a gente na mesma hora dá, não é? A gente não pensa duas vezes. Se um filho precisar de um rim, qualquer coisa, a gente dá, a gente não para pensar. Se a gente tivesse que subir a uma cruz e sofrer aquelas dores que o Senhor Jesus sofreu por um filho, a gente não... Tenho a certeza que nenhum de nós dizia que não ia. Tenho a certeza absoluta. A questão é se nós íamos por aquele vizinho, por aquele colega de trabalho que é mau, que tenta fazer-nos mal, que tenta criar situações contrárias ao que é o certo, tenta prejudicar-nos, que rouba, que bate, que mata. Jesus foi à cruz até por essas pessoas. Até por mim e por ti. Jesus foi à cruz. Porque Jesus sabia da importância que nós podemos ter para outros. Da mesma forma que Davi teve essa importância para homens e para as respectivas famílias. O Senhor Jesus sabia a importância que nós poderíamos ter. Deus, quando decidiu enviar o seu Filho Jesus, como está lá em João 3,16, nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo o que nele creia, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o ponto espiritual da vinda de Jesus. Mas a componente profética da vida de Jesus não se esgota na salvação, não se esgota na cruz. A componente profética da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, vai muito para além disso. Vai do legado que nós deixamos na nossa família. Como eu costumo dizer, nós olhamos para a cruz, que é algo poderoso. Mas o que está para lá da cruz é a vida que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E isso é algo que nós não conseguimos quantificar. Só conseguimos começar a apreender quando entramos nessa gruta com Jesus, nessa profundidade com Jesus. Fecha os teus olhos para nós orarmos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado porque deste a tua vida por cada um de nós. Muito obrigado porque nos deixaste este exemplo do rei Davi, que escolheu ir à caverna de Adulão para ali se refugiar, mas também ser tratado por ti. Eu hoje oro, Senhor, para que cada um de nós, além de encontrar refúgio na tua igreja, mas que nesta semana, Senhor, possa haver uma mudança de mente, uma mudança de vida em cada um de nós. Que cada um de nós possa mergulhar na profundidade de um relacionamento contigo, Senhor Jesus. Dá-nos essa coragem. É preciso ser corajoso, sim, para mergulhar com Jesus. É preciso ser corajoso para deixar de fazer coisas que se fez a vida toda e decidir mudar de vida. É preciso ter coragem para deixar de mentir. Dá-nos essa coragem, Senhor, para sermos homens e mulheres que deixemos de mentir, deixemos de arranjar desculpas para aquilo que não fazemos bem, possamos assumir os nossos erros, as nossas falhas, mas também possamos assumir que queremos mudar, precisamos não ser mais os mesmos. Eu hoje oro, Senhor, para que o teu toque, Espírito Santo, Deus vivo, venha tocar na nossa vida, venha-nos trazer essa força, essa coragem, essa ousadia para mergulharmos com Jesus. Que cada um possa escolher hoje, fazer a escolha certa, que é escolher mergulhar com Jesus nesta semana. E eu tenho a certeza que a nossa vida será mudada, que nunca mais seremos os mesmos. Eu oro por essa mudança, por essa transformação na nossa vida e na nossa casa. Vem-nos encher, Senhor, da tua presença. Vem-nos falar coisas que nunca ninguém nos falou. Que à medida que a gente vai mergulhando contigo, Senhor, na intimidade, tu nos possas falar coisas que nunca ninguém nos falou, mas que nós precisamos de ouvir para ser mudados e transformados. Louvado seja o teu nome, Senhor.